tem algo que não dá para a gente ignorar, são sintomas que envolvem o estômago, o intestino, como uma azia, como uma dor no pé da barriga, um refluxo, uma queimação no estômago, uma diarreia. São sintomas que todo mundo já passou alguma vez, está passando de maneira crônica. Então, são sintomas que abrangem praticamente todos que estão ouvindo aqui, né, Carol? Com certeza. E a gente trouxe, né, 2 parceiros que sabem muito sobre esse assunto. 2 parceiros mesmo de consultório, que a gente encaminha paciente, que a gente confia, para a gente poder tirar dúvidas também da gente, né? Do nosso dia a dia, que a gente manda e fica na expectativa do paciente voltar para dizer, e aí, o que foi que ela fez? O que foi que ele passou? Então, a gente trouxe hoje Marcela Mori, nutricionista, maravilhosa, incrível. Faz um trabalho lindo no Instagram, ajudando muita gente divulgando seu trabalho. E assim, é engraçado que quando a gente consegue ver o paciente voltando com aquele sorriso, é tão gratificante, né? Nossa, demais. Ah, doutora, como eu tô melhor. Né? Por que eu não vim antes, né? E fácil não foi, ela fala assim, fácil não foi, mudar hábito. Fácil não foi, mas valeu a pena. Mas obrigada pelo convite, amei, tenho certeza que vai ser muito produtivo. É a ideia. E temos também com a gente Marcel, gastroenterologista aí pela Unifesp, que sabe tudo também, veio agora da Semana Brasileira do aparelho digestivo. Do aparelho digestivo, cheio de informações quentinhas aqui pra gente. Eu estava até comentando com o Bruno, né, que realmente caiu muito bem ser hoje, porque é muita novidade, né? E o mundo assim, da gastro realmente tem ganhado importância muito grande nos últimos tempos. A gente vê, não só em meio científico, mas até da sociedade, dos pacientes, né? A gente está vendo cada vez mais a importância desse sistema, né, em várias condições. E estamos aí, cheio de... Pois é, tá entrando. Cardio tá entrando, neuro tá entrando, psiquiatria. Psiquiatria tá entrando muito nessa parte de gastrointestinal. Mas o que é o trato gastrointestinal? Onde é que começa? Bom, uma coisa que foi bem legal... Para começar. Vamos introduzir. Esse nome difícil, trato gastrointestinal. Quando eu vou dizer, eu sou gastroenterologista, eu digo que é quase um trava-língua, né? A gente acaba dizendo, eu sou gastro. E o que é isso? Na verdade, a gente acaba cuidando de todo o trato digestivo, né? E aí o trato digestivo, ele envolve não só esse tubo, né, que é responsável pelo todo o nosso processo de digestão, mas também alguns órgãos que são anexos a eles. Então a gente diz que a gente é responsável da boca até o ânus. Às vezes, perguntam, doutor, então hemorroida é só o proctologista, não estou conseguindo engolir, eu tenho que ir pro otorrino. Às vezes também, né? Mas a gente da gastro acaba realmente vendo toda essa parte todo esse trato, todo esse tubo, né? E alguns órgãos como fígado, pâncreas, que estão associados, né, ao trato digestivo, a gente também acaba cuidando da saúde. E como a gente mesmo fala, né, o trato digestivo, ele também está muito relacionado com os outros órgãos. Então, quando tem essa relação com os outros órgãos, a gente também acaba ajudando. Né? Não à toa a gente discute muito paciente em conjunto. Né? Às vezes tem um paciente que tem uma queixa de uma especialidade, que as duas acabam trabalhando em conjunto. Então, realmente é um sistema bem diverso, né? Bem amplo. E que se relaciona com essas outras áreas, né? Marcela, para você, assim, o trato gastrointestinal na sua área, assim, né? Na nutrição, eu sempre falo pro meu paciente que a digestão começa na boca, né? E aí a gente, quando fala de boca, a gente fala de comportamento, né? Porque a velocidade que a gente come, mastiga e engole o alimento está muito correlacionada à parte comportamental, né? Então, eu sempre digo, né? Se você não mastiga direito, se essa boca não faz esse papel muito bem feito, tu vai dar trabalho para os outros, né? Que é para o estômago, para o intestino e assim vai. Então, não adianta eu tratar um refluxo, eu tratar uma azia, se eu não mastigar, envolver meu alimento com a saliva, né? Para que ele possa, de fato, começar o primeiro processo digestivo, né? Isso é muito importante, até, por exemplo, se você vê um paciente mais idoso, não consegue engolir, tem algum sintoma, quando você vai ver, às vezes ele não tem uma dentição adequada. Sim. Ele não tem, às vezes a prótese está mal adaptada, ele não tem todos os dentes, e aí, como a Marcela mesmo falou, já começa aí, o problema já começa aí. Então, muitas das vezes, você tem que resolver essa raiz do problema para começar a pensar no trato. Essa semana eu peguei uma paciente que ela já tinha cortado lactose, tinha cortado glúten, tinha cortado doce, tinha cortado
não comia mais carne vermelha, não comia mais nada. Oh, Jesus. E aí ela foi fazer 1000 exames, aí fez o exame que avalia as fezes, né? E aí ela descobriu que ela só não mastigava. Oh, meu Deus. Ela disse, eu passei mais de 1 ano sem comer nada, e sem melhorar clínica. Fui para médicos fora do estado, até chegar numa pessoa aqui em Aracaju que disse, você só precisa mastigar. Imagina. E é um bom gancho, assim, para entender, já que a população está envelhecendo, cada vez mais idosos, como é que vocês sugerem, assim, né, para quem tá ouvindo a gente, para que tenha um familiar mais idoso e como é que ele pode perceber isso, né? Assim, porque a gente ouve muito, o idoso não está querendo comer nada, eu faço isso, faço aquilo, não quer comer. Mas às vezes pode ser essa relação, né, que você apontou. Como é que vocês costumam ver aí na prática? Na verdade, eu sempre falo assim, né, que a gente não envelhece só o cabelo, né, e a pele, né? Não é só o cabelo que fica branco, não é só a pele que vai ficando enrugada. A própria digestão, ela envelhece junto. Então, com o passar dos anos, naturalmente, tu vai diminuindo enzimas digestivas, tá? E, claro que às vezes acontece um pouco mais cedo em algumas pessoas por outras vertentes, mas o normal, a partir de uma certa idade, tu tem dificuldade. E o idoso, ele sofre mais porque ele vai ter um maior prejuízo de deficiência de enzima digestiva. Então, ele fica sem vontade de comer a proteína na quantidade adequada, então ele já não quer mais comer tanto. Ele já começa a ter essa inapetência clássica ali, né? E aí, eu sempre digo assim, ó, que a gente tem que estar muito atento com esse público, né? Porque para a gente desnutrir um idoso é muito rápido, né? Então, ficar atento com esse processo digestivo, não só do idoso, mas eu acho que o 40 a mais, né? Que a gente fica atento ali, porque a partir dos 40 a gente já começa a ver, né? Eu sempre digo que quando a gente é jovem, a gente come uma feijoada e vai dormir, nada acontece. Ótimo. Vai comer uma feijoada agora para ver o que acontece, vai dormir. A gente não amanhece, né? E essa perda do idoso, realmente, ela é um desafio até pra gente, né? Porque quando a gente para pensar, tem muita causa que pode estar causando essa perda do apetite. Por exemplo, o idoso, ele tem atrofia de papila gustativa. Então, o idoso, ele já sente um gosto diferente. Então, ele não Que tem são aquele essas mesmo... bolinhas da língua Exato, que exato. Aí percebem ele o quer tudo sabor. muito doce, são tudo muito sensores, salgado, eles os querem sensores. mais, né? Por isso que às vezes a gente reclama, vou na casa de minha avó, ela perdeu a mão e tá botando muito sal, mas às vezes é porque ela não tá percebendo que aquilo ali tá salgado. E aí, ninguém tem vontade, nossa, tô com fome, quero comer um frango, uma proteína. Você tem vontade de comer doce, né? Você tem coisa com sal, coisa com açúcar, né? Então já começa isso. Idoso também às vezes faz muito uso de medicação, e essas medicações também podem alterar o paladar, também podem mexer com a vontade, com o apetite do idoso, né? Idoso, às vezes, tem muito sintoma psiquiátrico, de depressão, de ansiedade, Exatamente. que não é aquela manifestação tão típica do jovem. Sim. E, às vezes, pode se refletir numa perda de vontade de comer. E tem essa questão das enzimas, todo o trato digestivo fica mais lento também, né? Então, realmente, acaba sendo um desafio. A gente tem que olhar esse paciente como todo. É né? regra que a gente vai envelhecendo e o idoso, ele vai perdendo o apetite mesmo? Que isso é uma pergunta muito frequente, assim, né? Que fazem na consulta. Ai, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, enfim, não querem comer, perdeu o apetite. Então, o que acontece é, assim, a evolução normal é que, de fato, ele diminua um pouco do apetite. Alguns vão perder mais, outros menos, né? Tem os fatores independentes, mas toda essa questão, porque, por exemplo, como o trato digestivo ele fica mais lento, o que acontece? Se o nosso estômago demora para esvaziar, a gente fica mais tempo cheio. Se eu estou cheio, eu entendo que não preciso comer mais. Então, quando o estômago demora para esvaziar, ele manda uma mensagem lá para o cérebro, ó, segura um pouquinho aí a boca, porque eu ainda estou cheio. Então, você tem alterações que são normais de se acontecerem no idoso, que pode gerar realmente essa perda de apetite. E o intestino também vai ficar mais lento, o esôfago vai ficar mais lento. Então, todas as questões de fato, que são normais de acontecerem com a idade, pode fazer com que o paciente não tenha esse apetite conforme ele vai ficando mais velho. Entendi. Então, porque aí quem está nos ouvindo e tem um familiar ali com perda de apetite, então tem que ponderar todas essas coisas. Isso. E até o que você está falando, né? Olhar os outros aspectos também, né? Assim, às vezes um humor mais deprimido, olhar a dentição, né? Exato, exato.
Quer pontuar mais alguma coisa? Porque senão, no próximo tema, eu queria que a gente avançasse aí da boca, descesse um pouquinho, vamos seguir o trajeto aí do trato gastrointestinal. Ir para esôfago, poderia ser a questão de refluxo, estômago. Eu acho uma coisa que, assim, tem muitas queixas que não são típicas do refluxo para a população geral. Eu como médica ginecologista, fui pro otorrino porque eu fiquei rouca. Ele avaliou e fez, mas você não tem nada da minha parte. Eu digo que os otorrinos são dos meus melhores amigos, porque são dos meus maiores encaminhadores de pacientes. É muito comum o paciente, vou com pigarro, vou com uma rouquidão, um desconforto. E realmente pode ser refluxo, né? Então, o que é refluxo, né? E quais são as queixas que tem que acender a luzinha para o refluxo? Exato, né? Então, o refluxo nada mais porque primeiro a gente tem que diferenciar o que é a doença do refluxo e o que é o refluxo. Refluxo é quando o conteúdo do estômago vai para o esôfago. Mas aqui, se eu comer uma feijoada e for deitar, eu vou ter um refluxo. Entendi. Isso não quer dizer que eu tenha a doença. Entendi. A doença é quando esse refluxo, ou ele é maior, ele é muito grande, ou ele fica por muito tempo ao longo do dia. E aí o paciente ele começa a ter sintomas, ou ele começa a ter lesão do esôfago. Então, nesses dois casos, aí a gente vai considerar como a doença do refluxo. E aí, essa acidez, ela pode causar os sintomas que a gente até divide em sintomas típicos e sintomas atípicos. O típico é aquele que é característico do refluxo, que é aquela azia, aquela queimação e a sensação de que o alimento está subindo. Quando o paciente chega e diz, opa, até que me prova o contrário, isso é refluxo. Só que aí o refluxo ele também pode dar sintomas atípicos, porque às vezes meu esôfago ele pode interpretar aquela acidez como outra coisa. Porque, por exemplo, nossa pele, ela distingue o que é frio, o que é calor, o que é dor. O meu esôfago não sabe distinguir o que é ácido e o que não é ácido. Sim. Então, às vezes, você pode ter uma dor no peito, você pode ter uma dificuldade para engolir, você pode ter uma tosse, um pigarro, um bolo na garganta. E, inclusive, o refluxo está associado a outras condições. Erosão nos dentes, rinite, sinusite de repetição, asma e até apneia do sono. Então, é uma condição que ela pode ter muitos sintomas. E aí, o nosso papel, primeiro, como gastro, é descobrir se aquilo ali realmente é do refluxo ou não, né? Então, existem formas da gente comprovar se aquele sintoma é do refluxo ou é de algum outro motivo. Sim. E depois trabalhar. E aí, no trabalho, é aí que a gente conta muito com nossos amigos nutricionistas. Por quê? Todo mundo associa refluxo um prazol. Só que o prazol, ele não vai reverter o refluxo. Ele vai deixar esse líquido menos agressivo. Só que aí, para o paciente ter menos refluxo, o que é que ele tem que fazer? Se ele tem sobrepeso, perder peso, medidas comportamentais, comer mais devagar, não comer muito líquido, não deitar após as refeições, evitar determinados alimentos que podem ser gatilhos. E aí, eu digo que a gastro e a nutrição, eles têm que andar sempre de mão dadas, porque não existe uma condição na gastro em que a gente passe para o tratamento medicamentoso sem fazer o tratamento comportamental. Então, um bom nutricionista, um bom educador físico, um bom fisioterapeuta, um bom fonoaudiólogo, eles são fundamentais para o tratamento do paciente. E no refluxo não é diferente. Entendi. Né? E na parte da alimentação, você pega um paciente que diz, estou com refluxo ou com a própria doença mesmo, né, evoluiu para uma doença. Quais são os principais nortes, assim, para o paciente? De uma forma, assim, que quem está ouvindo, obviamente, não é uma consulta com a Nutri. Claro, até porque existe uma individualidade, né? Cada pessoa, ela digere os alimentos de forma diferente. Então, é muito comum a gente ver um paciente que reclama quando come melancia, tem azia. Outra pessoa come e não tem. Então, é muito individual. Então, agora, o que eu percebo muito é que se intitulou, né, que alguns alimentos fazem mal. Então, as pessoas vão se controlando a alimentação, tirando tudo, né, sem saber de fato o que realmente precisa. Então, às vezes, tu pega uma pessoa que tem um refluxo muito ativo e eu digo que ela tem que diminuir salada crua, a pessoa não entende. Como assim vou diminuir salada crua? Salada crua não é saudável? Eu digo, não, é saudável, mas a salada crua, ela demanda um processo digestivo maior. Então, eu tenho que pegar um alimento mais cozido, mais brando, para aliviar esse processo digestivo.
Aí a pessoa fica sem entender, mas eu não vou comer salada? Vai comer salada, mas dessa forma. Então, assim, cada um tem uma individualidade, que a gente tem que respeitar isso aí. E fazer com que a pessoa entenda isso, né? Até porque o estômago, ele tem que ser ácido. Sim. Ele não tem que ser alcalino. Aí a pessoa tá lá com azia, refluxo, que ela vai lá tomar um copinho de leite, né? Vou tomar um copinho de leite para aliviar. E realmente, no primeiro momento, alivia, porque ele vai deixar o alcalino. Vai mais básico. E aí, depois, o próprio corpo, ele luta para tentar corrigir isso aí, né? É uma luta constante. Então, ele vai tentar corrigir. E aí, vira aquele sintoma crônico, né? De melhora, piora, melhora, piora. Entendi. Uma coisa bem legal, Marcela, que você falou, é que essa questão, às vezes o pessoal acha que o estômago ser ácido é ruim. Mas não é. Não é. Eu digo até que bom que ele é ácido, porque o fato dele ser ácido, primeiro, é uma das nossas maiores defesas. Se a gente parar para pensar, tudo que a gente come está contaminado. Eu vou ter bactéria, vou ter vírus, vou ter protozoários. Só que acontece, a maioria desses micro-organismos, desses bichos aí, quando eles chegam na acidez do estômago, eles são mortos. Então, a acidez, ela é benéfica, ela faz bem pra gente. Não, e o fato da gente ter essa acidez é o que faz com que a parede do estômago produza, de fato, o fator intrínseco, que vai facilitar o processo de vitamina B12. Isso. Sim. Que aí, Aí as pessoas ficam tentando corrigir a alimentação, altera essa mucosa da parede gástrica, a pessoa não produz o fator intrínseco de fato, e aí ela vai lá e tá com B12 baixo. E aí ela quer ganhar músculo, porque assim, né, as pessoas estão assim, elas estão com refluxo, mas ela quer ganhar músculo. E a pessoa com uma B12 de 300 não vai ganhar músculo. E aí eu puxo o gancho para o uso crônico dos prazóis aí, né? Exatamente. Que vão reduzindo aí a questão da acidez e aí, tem essas deficiências Aí é um efeito todas aí. cascata, né? Só para mostrar aqui, né, que tá o estômago, então. E aí a gente tem esse conteúdo totalmente ácido aqui, muito ácido, e que é positivo, né, que é benéfico ter. E aí, quando ele tem algum refluxo, que ele volta aqui pro esôfago e acaba queimando, né? Digamos Isso, assim, é. o esôfago. Então, o ácido, ele é bom quando ele está no lugar certo. Então, ele Sim. só é ruim quando ele vai pro esôfago, porque ali não é para ter ácido. Mas quando ele está Exatamente. no estômago, ele tá ótimo. E como a Marcela falou, além da B12, ferro, magnésio, cálcio, Tudo. esses outros micronutrientes, eles também precisam da acidez para serem absorvidos. Exatamente. E não tem problema ele ser muito ácido. Quando ele chegar no intestino, a gente também já tem um órgão que vai neutralizar isso pra gente, que é Sim. o pâncreas. Então, não tem problema esse ácido passar pro intestino, ele não pode voltar. Mas ir pra frente, ele deve ir. E o uso dos prazóis realmente uma grande questão é essa. É o uso indiscriminado, sem indicação e por um tempo não determinado. Os prazóis estão entre os 10 remédios mais prescritos no mundo. Só que a grande maioria das vezes sem indicação. Por quê? Porque o prazol, ele serve para... Vamos pensar ali naquela lógica. O prazol, normalmente, a gente vai utilizar para neutralizar aquela acidez, para eu permitir uma cicatrização de algo que está agredido. Só para contextualizar, a gente está falando de omeprazol, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, toda a família, né? E aí esses remédios a gente usa para cicatrizar, para diminuir a agressão, para que a gente tente voltar um pouco ao equilíbrio. Só que o racional, assim, a ideia de você usar o prazol é que você use por um determinado período de tempo e depois você tente retirar. Só que aí, para eu retirar, o que é que eu preciso? De novo, das medidas comportamentais. Sim. De nada adianta eu querer tirar o prazol se o paciente continua comendo fritura, muito condimento, esses ultraprocessados. Realmente, ele vai tirar, vai voltar o sintoma e ele vai voltar a ter que usar. É lógico que tem algumas condições bem específicas que a gente precisa manter esse remédio por mais tempo. Mas é a minoria dos casos. Na grande maioria, a gente usa por um tempo e reforça a parte comportamental. Porque essa parte comportamental Mas é mais permite. fácil eu ir para a farmácia e comprar um Ah, UOL com sem certeza. prescrição do que eu ir para nutricionista e não comer os ultraprocessados mudar, e mudar os hábitos. Porque pode até mudar, mas daqui a 1 mês, 2 meses, está voltando a sua Volta rotina tudo, alimentar e aí volta exatamente. sintoma. E aí o que é que faz? Eu tenho conhecidos na família que sentiu alguma coisa e toma 2, 3 dias de um omeprazol da vida
e depois volta para os seus hábitos alimentares, né? Então, quem está ouvindo não pode, na grande maioria dos casos, fazer uso de omeprazol e todas as famílias do Zol aí, por tempo muito prolongado. Normalmente vai introduzir quando tiver uma indicação, mas vai usar por aquele tempo ali que o gastro orientar. Nada de usar, como a gente vê aqui em consultório, o quê? Uso há 5 anos. Já tive paciente que está há 20 anos usando. Ah, e outra coisa que eu acho legal é que muito paciente pergunta, doutor, já vi que o omeprazol dá câncer, dá demência, dá osteoporose. Então, na verdade, não é que ele causa isso. Mas, por exemplo, a gente falou que quando você tem pouca acidez, você não tem B12. Se o omeprazol deixa você com baixa B12, a baixa de B12 dá demência. Então, não é o remédio que causou a demência. Sim. É o efeito colateral dele, por um tempo muito grande, que causou isso. O omeprazol dá osteoporose. Não, ele diminui a absorção do cálcio. Se você usa ele por muito tempo e não é monitorado quanto a isso, aí sim você pode ter uma osteoporose, né? Então, puxo para uma medicação área do ferro. Exato. Né? Então, tipo, é uma medicação segura quando bem indicada. Sim. A grande questão é essa, você usar realmente quando você precisa, com data de começar e data de terminar, realmente. O ferro dos vegetais, por exemplo, a gente precisa da acidez para potencializar a absorção. Então, se você usa um protetor gástrico que vai diminuir essa acidez, você vai ter dificuldade também na absorção de ferro. Então, tudo acaba ali sendo mexido, envolvido. E o paciente, às vezes, vem com deficiência de algumas coisas e, na verdade, é o uso crônico aí de algumas medicações, incluindo os óleos também. E, às vezes, também é da absorção. Às vezes, o paciente até tem uma alimentação boa, não usa os prazóis. Mas, às vezes, o intestino não está saudável, não está conseguindo absorver, né? Às vezes... e o engraçado, porque as pessoas pensam assim, né? Não, mas o meu intestino não tem problema, eu vou no banheiro todo dia. Mas isso não quer dizer nada, né? Qual é a qualidade dessas ferros? Aquela paciente que chega com ferro baixo, B12 Você consegue baixo, enxergar resíduo, pedaço de alface, de alimento? Sim, eu vejo sempre. Então, tu imagina, a pessoa consegue enxergar uma alface no bolo fecal. Quer dizer, a alface entrou, passou intacta por todo esse tubo, chegou lá, verde. E sabe o que é engraçado? Que esse, pelo menos, ele ainda olhou. Mas a gente tem vários pacientes que a gente pergunta, e como é o seu cocô? Nossa, doutor, olha pra ele. Não, mas faz parte, né? Gente, tem que olhar o cocô. Tem que ver como é que tá a cor. O que mais? Ver se tem resíduo, ver se tem muco, né, nas fezes, ver se não é fracionado, não é explosivo, esfarelado, todas essas coisas. O formato, às vezes, pode indicar lesão de intestino, né? Alguma lesão tumoral. Ele infita, né? Exato, Precisamos... Então, todo tem mundo até uma olhar... escalinha, né? Agora, mãe tem foto de cocô da criança. Tem. 1000 fotos do cocô da criança tem. Pra levar pro pediatra, tá lá, um monte de fotos. Agora o nosso a gente não pode olhar. O nosso não olha. Bom, se a gente avançar então mais um pouquinho, agora indo já para o estômago, o que é que a gente pode pensar assim, né? Até recebi algumas perguntas e a maioria das perguntas vem para sempre relacionada a alguma dor de estômago, né? Então, vamos dizer que chegou alguém no consultório falando que está com uma dor no estômago. O que é que vocês costumam pensar? Quais são as principais possibilidades? Assim, né? Quem está nos ouvindo, se tem uma dor recorrente, né, que toda hora volta no estômago, o que é que vocês costumam orientar? O que é importante ficar aqui dito? Assim, primeiro, quando o paciente ele chega com essa dor no estômago, dentro da gastro tem uma coisa muito legal que a gente divide, mais ou menos, as doenças como se fossem 2 grupos. Temos as doenças orgânicas e as doenças funcionais. O que é isso? Na doença orgânica, eu tenho alguma coisa ali que está lesando o meu estômago. É uma úlcera por uma bactéria que nem o H. pylori, é uma úlcera por um remédio, por um abuso de um anti-inflamatório, por um cigarro. Então, eu tenho ali um comprometimento da minha integridade. Já o quadro funcional é um sintoma pela sensibilidade daquele meu órgão. Eu costumo fazer que é uma associação com enxaqueca. Porque, por exemplo, quem tem enxaqueca, se você fizer uma tomografia, não vai vir nada na cabeça. Se você fizer exame de sangue, não tem nada na cabeça. Mas você tem gatilhos que desencadeiam a enxaqueca. Uma comida, uma noite de sono perdida, um estresse. E no estômago, no intestino, a mesma coisa. Essas doenças funcionais, elas estão associadas à parte neurológica do trato digestivo.
né? E aí você também vai ter uma sensibilidade alterada, que vai estar aí relacionada à alimentação, qualidade do sono, manejo do estresse, obesidade. E aí o nosso papel primeiro é separar nisso. Porque se for uma bactéria, eu vou dar um antibiótico e vou tratar ela. Se for uma verminose, também vou dar um tratamento, vou tratar. Se for um remédio, eu vou tirar o remédio e vou cicatrizar. Mas se for um quadro funcional, não adianta só dar o remédio, eu tenho que tratar a causa. Entendi. Né? Então, o nosso primeiro papel ali, nossa primeira etapa na nossa investigação é separar nesses grupos. É algo neurológico ou é algo inflamatório? Entendi. Né? Marcelo, e outra coisa, eu tenho um irmão que é endoscopista e ele brinca dizendo que o que paga as contas dele são a quantidade de pacientes que fazem endoscopia sem indicação. Sim. Porque se dependesse do endoscopista pedir endoscopia, ele ia morrer de fome. Porque ele diz que a maioria das endoscopias não tem indicação. E deve ser isso, né? A maioria, assim, eu tô com uma dor no estômago, não sei o que é. Eu quero endoscopia. Precisa ou não precisa de endoscopia? Quando pedir realmente a endoscopia? Então, é que assim, a endoscopia, apesar de ser um exame super seguro e tudo mais, é um exame invasivo, né? Então, a endoscopia, teoricamente, a gente deixa para aquele paciente que a gente diz que tem um sinal de alarme. É alguma coisa assim que preocupa a gente e que a gente quer descartar uma doença grave, principalmente um câncer. Então, por exemplo, é um paciente que tem dor no estômago e perdeu peso. Sim. É um paciente que tem dor no estômago e está com anemia, que não consegue engolir, que engasga. Esse é o principal papel da endoscopia. Quando ele não tem esses sintomas de alarme, é um paciente jovem, a gente tem outros métodos que a gente pode investigar. Por exemplo, um grande papel hoje da endoscopia é pesquisar o H. pylori, que é uma bactéria, né, que coloniza lá o nosso estômago, está associado a câncer do estômago, e a gente pode fazer a pesquisa dele pela endoscopia, pela biópsia. Só que eu também consigo pesquisar esse H. pylori de outras maneiras, nas fezes e até um teste respiratório, que não é invasivo. Só que aí também a gente entra na questão de acesso, né? Porque, por exemplo, uma endoscopia, o plano de saúde cobre. Um exame do H. pylori nas fezes, o plano não cobre. Então, apesar de ser mais barato, o paciente, às vezes, ele prefere não pagar para poder ir pelo plano, porque ele já está pagando o plano de saúde, do que fazer o não invasivo. Entendi. Então, uma coisa assim, são vários fatores. Tem a questão da indicação, mas a questão do acesso, por incrível que pareça, às vezes é mais fácil pedir uma endoscopia. Mesmo com risco anestésico. Mesmo com toda essa questão. Então, Lucas, está dado o recado. Que endoscopia não é para todo mundo. E do ponto de vista da nutrição? Na nutrição, a gente avalia alguns parâmetros, né? Normalmente, quando a pessoa fala de queixa de estômago, eu sempre pergunto, a primeira pergunta que eu faço, tu sente dor de cabeça? Aí a pessoa fala, sinto. Aonde é que dói? Aí, normalmente, a dor de cabeça do aspecto digestivo é aquela dor mais na lateral, assim, né? E aí eu já começo a entender que pode ter uma influência na nutrição. Mas isso não quer dizer que ele seja intolerante ou alérgico a algum alimento, certo, né? Ele pode estar naquele momento que ele está com aquela dor, a gente precisar retirar alguns alimentos para aliviar aquele processo de dor. Mas não que ele vá persistir depois para sempre sem aquele alimento. A não ser que seja uma opção dele, que ele se sinta melhor. E aí outros aspectos que o Dr. Marcelo falou que é super importante é ver a qualidade do sono, né? O nível de estresse, se ele está passando naquele momento, como é que está a qualidade de vida dele. E entender um pouco da história desse paciente, né? Da alimentação. Porque, infelizmente, hoje em dia as pessoas estão achando... É muito mais fácil tu abrir um alimento, um pacote, do que tu ir na feira, né? E hoje em dia o alimento mais indicado para todos nós é aqueles que não tem rótulo, né? Quando tu compra uma cenoura, não tem rótulo. Quando tu compra um ovo, não tem rótulo ali dizendo quantos gramas de proteína tem aquele ovo. Só que, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais voltando a esse aspecto de alimentação mais rápida e aí acaba agregando outras coisas. Então, o estômago, ele pode me levar a vários aspectos, né? Mas, normalmente, o paciente que vem para mim com essa dor, ele já vem com algum diagnóstico, né? Que o gastro me encaminhou, ou o coloprocto, e assim vai, né? Me encaminhou já tem um diagnóstico ali já arquitetado. Para né? quem já vem com diagnóstico de gastrite, o que é que você costuma, assim, de maneira muito generalizada, claro, sugerir para evitar?
por exemplo. E é engraçado isso, porque quando o paciente chega lá com gastrite, a primeira coisa que o paciente fala, tu não vai tirar meu café, né? Eu sou dependente do café. Então, assim, a gente sabe que Eu entendo. E é bem complicado a gente tirar o café, né? E eu sempre digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos negociar, então, esse café, vamos fazer um café, o chafé, né, que eu digo, né? Vamos coar esse café mais ralo, não quebrar o jejum com o café, né? Apesar da gente ser amante do jejum, né, Bruna? Mas, assim, não quebrar o jejum ali tomando aquele café, né? Faça uma refeição primeiro, se alimente primeiro, coma alguma coisa e aí depois vá introduzindo a alimentação. Mas, no primeiro momento, a gente tira os alimentos ultraprocessados, refrigerante, bebida alcoólica. Hoje as pessoas, inclusive as mulheres, estão bebendo até mais do que os homens, né? Então, a bebida alcoólica, os alimentos de chocolate, excesso de frituras, aqueles embutidos. Então, tudo isso a gente começa a tirar. Eu sei que, de alguma certa forma, a pessoa não vai viver sem isso aí, né? A gente não vive numa bolha, as pessoas não vivem nesse parâmetro, mas a gente tem que entender que a pessoa precisa educar o hábito, né? Melhora os sintomas. Aí é engraçado que o ser humano, assim, ele passou a dores, cresce tudo, né? Esquece da vida e vamos pra frente, né? E volta a fazer ele tudo de volta novo. para comemorar que ele melhorou. Aí ele volta a comer tudo, porque agora... volta a comer tudo e aí, entende? Mas eu acho que hoje em dia, essa geração um pouco mais nova que a nossa, né? Eles estão um pouco mais conscientes, às vezes, do que a nossa geração, né? Porque a gente foi meio que cobaia, né? Quando surgiu alguns alimentos industrializados, no primeiro momento se vendia como se era algo bom, era um lanchinho prático, né? E depois, com o passar dos anos, e hoje a gente sabe que essa praticidade, ela carrega junto outras coisas que não é interessante. Já nossos filhos, a gente já introduz isso diferente, né? Uma informação diferente, coisa que nós, na idade deles, a gente não tinha essa informação. Tinha. Então, a nossa geração é a última geração que vem dessas coisas que a gente tinha, né? Do refrigerante no aniversário. Eu tinha refrigerante no meu aniversário. Eu não tinha no dia a dia, mas nos aniversários tinha. Não existia água de coco, suco em aniversário, não. Era só refrigerante. O lanche do colega era pastel e refrigerante. E sem falar que a nutrição, nos últimos anos, se prostituiu demais, no sentido de que se incriminou muitos alimentos, se beneficiou outros que não tinham que se beneficiar, falaram mal do ovo, falaram mal do abacate, falaram mal das frutas de uma forma geral, que dava esteatose hepática às frutas. Então, foi tanta distorção que aconteceu no mercado aí da nutrição, que as pessoas estão perdidas. Essa é a realidade. Então, tu chega lá no consultório, a pessoa não quer comer fruta. Por que tu não quer comer fruta? Não, porque a fruta faz mal, a fruta engorda. Imagina. E isso que você falou, Marcela, nossa, foi até muito discutido lá no Congresso, né? Porque, por exemplo, de fato, tem uma recomendação que você deve comer menos frutose, né? Que é o açúcar das frutas, no paciente com gordura no fígado. Mas não é a frutose da melancia, do morango, da manga. É do produto industrializado. Do produto industrializado, porque eles usam a frutose para aumentar o sabor. Sim. Então, é essa frutose que a gente tem que retirar. A mesma coisa do café. Por exemplo, o café, ele é ótimo anti-inflamatório para o fígado com gordura. Só que é lógico, se você tem muito refluxo, você não vai sair tomando aí 2 litros de café por dia, né? Tudo é moderação. E aí se criou muito essa questão também do terror alimentar, né? De que tudo faz mal, de que tudo tem que se restringir. Mas, na verdade, são informações que são... você pega verdades e conta de uma forma diferente. E aquilo ali acaba virando mentira. Né? E o que é o alimento de verdade e o que é o industrializado. Exato. Agora o leite faz mal. Não é agora o leite faz mal. Veja, o leite que o tiozinho passava lá em casa e deixava o garrafão, que a gente tinha que ferver, e que se demorasse a talhar e a gente ia perder o leite. E que tem aquela nata de gordura, que tem aquele... Exatamente. Aquele leite, não é esse leite que faz leite mal. de verdade. Não, é o leite de verdade. Agora falam aquele leite que de caixinha que fica meses e meses na prateleira, fora da geladeira. Chamam de líquido branco bebível. Né? O pessoal da Lutra Não, fala muito isso. Não é leite, é líquido branco bebível. A nutrição fala muito disso. São vacas que ficam enclausuradas, cheias de catecolaminas, e que às vezes as máquinas tirando, cai uma gota de sangue, e uma gota de sangue caia no líquido branco, fica todo rosa. E ninguém vai querer beber o líquido. O leite, se tiver um pouquinho rosa, ele quer o branco. Aí lá vai produto químico dentro do leite da caixinha para manter ele na prateleira, fora da geladeira e para ficar branco. Branquinho. Mas o leite faz mal. E outra coisa, a a leite que indústria faz mal. alimentícia, seja ela qual for,
ela não vai dar ré. O próprio nosso país não contribui para isso, né? Então, ele não vai dar ré. Ele não está afim de botar um produto na prateleira que dure uma semana onde ele vai ter prejuízo. O negócio dele é botar um produto na prateleira para que ele dure 5 anos. Ponto. Isso é Vale muito louco, nós, né? vale Um nós se conscientizar. Obviamente que eu acho que a gente não precisa ser um alienígena, né? Eu acho que a gente não precisa viver com terrorista, principalmente com criança. Eu acho que a gente tem que ter o bom senso, né? Eu sempre digo, vocês sabem a diferença do veneno pro remédio, né? A dose. Né? É frequência. Ó, eu vou contar rápido uma história que foi muito interessante. Meus filhos nunca tomaram refrigerante. 10 anos. E aí, um vizinho foi lá e ofereceu pro Dudu. Dudu, quer um copo de Coca-Cola? E ele foi correndo lá no meu prédio me perguntar, mãe, eu posso tomar Coca-Cola? Aí eu disse, meu filho, tu quer provar? Prove. Aí ele provou e tal. E aí, gostou? Não, mãe, é ácido, né? Passou uns dias. A minha filha fofoqueira, Dudu tomou de novo. Aí eu falei, Dudu, você tomou de novo? Me assustei daí, né? Porque ele tinha me dito que era ácido. Que era ruim? Aí ele me olhou e falou assim, mãe, em 10 anos, você acha que tomar 2 vezes Coca-Cola é ruim? Exato. Sabe? Não é ruim. Exato. Pô, eu tenho 10 anos, eu só tomei 2 vezes Coca-Cola. Tu acha que isso pode me fazer mal? É a Me rotina, quebrou as né? pernas, então quer dizer... O ruim é trocar água pela coca. Acho que você não viu, mas ele Exatamente. chegou Acho que ali. tudo é equilíbrio, né? Mas aí tu fica assim, poxa, e aí, né? Então, é isso que tem que ser levado em consideração, né? E eu acho, assim, uma coisa que eu acho bem legal quando eu falo para os meus pacientes, é que às vezes, quando a gente você tem que ir para dieta. Então, dieta já tem um estigma de que, nossa, eu vou passar fome, eu não vou comer tal alimento, mas na verdade, tanto é que eu até vi que às vezes eles falam mais de reeducação alimentar, né? Eu digo muito para o meu paciente que você fazer dieta não é você comer menos. Muito pelo contrário, você até come mais, mas é você comer bem. É você saber que ao invés de você comer um pacote de biscoito recheado, uma refeição ali completa, com arroz, feijão, proteína, uma sobremesa, pode ter menos calorias até do que aquele pacote de biscoito. Exatamente. E com certeza aquilo ali vai ser melhor para o seu organismo, vai te dar muito mais saciedade. Então, eu falo que essa questão da dieta, na verdade, é um papel de educar o paciente, né? A gente ensinar ele a comer bem. E assim, é tudo equilíbrio. E cabe pegar um profissional que saiba montar uma realidade funcional para o paciente da dieta. Não adianta eu querer fazer com que o meu paciente coma atum se ele não gosta de atum. Isso. Sim, adaptando, né? Então, assim, eu particularmente, quando eu sento com o meu paciente, eu monto o plano junto com o paciente. Sim. Posso fazer isso, posso colocar isso, porque ele é a Perfeito. melhor pessoa que tem para me ajudar, não é o Exatamente. livro, é ele. E, Perfeito. inclusive, fazer parte desse plano, aquela saída. Porque Sim. a comida, ela não é só um nutriente, ela também é um meio de interação social. A gente Exatamente. sai para comer, a gente interage com outras pessoas através de alimentação e a comida não pode ser um tabu para a gente. Exatamente. Então, se o paciente ele tem aquele churrasco de final de semana que ele vai, vamos permitir. Não são 2 cocas em 10 anos que vão fazer mal, né? A mesma coisa é o churrasco, né? O churrasco, a pizza, o hambúrguer. Então, a gente consegue inserir isso dentro de uma alimentação saudável. Agora, tudo é questão de equilíbrio, né? Exatamente. É tudo... E o nutricionista, ele faz isso brilhantemente, né? De poder adaptar a realidade, encaixar a realidade do paciente com uma alimentação saudável. Eu acredito que essa geração que vem agora, ela vem bem mais instruída, bem mais atenta a rótulos, Sim. né? A lista de ingredientes. Então, uma dica que eu passo para todos os meus pacientes e para quem está aí nos ouvindo também é aprenda a ver os rótulos, né? Até- Se possível que não tenha rótulo, em primeiro lugar, mas É. se tiver rótulo, Até porque a olhe Anvisa o andou mudando rótulo. aí, né? As Sim. rotulagens de pães, né? Então, hoje em dia, eu só posso classificar um pão integral se ele tem, Sim, no eu vi essa mínimo, ali, mudança. 30% Sim. de cereais integrais, e aí um né? monte de marca ficou doidinha, né? E essas questões de saúde pública, elas têm um impacto muito bom. Todo mundo aqui, depois que começou a aparecer ali alto em sódio, alto em gordura, quantas vezes a gente não Pesa a deixou consciência. de comprar, com comer certeza. aquele alimento porque você olhou para aquele às vezes rótulo você olha e e faz, opa, desnecessário né? Será que vale a pena mesmo isso, né? Agora, a questão que às vezes talvez ainda falta, que ainda seja um desafio, é de conseguir levar
essa alimentação a toda a população, né? Sim. Que às vezes, por exemplo, agora também puxando do congresso, uma aula que foi muito legal, que foi a questão de pacientes com doença celíaca. Que a gente sabe que os alimentos sem glúten, eles são mais caros. E a gente tem condições e tudo mais, mas às vezes o paciente, imagina um paciente com baixa renda, paciente do SUS, como é mais difícil para ele, né? Porque esse acesso à alimentação saudável, a gente sabe que ainda é desigual. E aí talvez esse seja também um outro grande desafio em termos de saúde pública, de obesidade, de doenças gastrointestinais, essa questão de conseguir levar comida saudável para a maior parte da população. Mas também, por outro lado, a celíaca tudo bem. Realmente, a sem glúten é muito mais cara. Mas a comida de verdade, ela é mais em conta do que a industrializada. Você comer macaxeira, inhame, batata doce, ovo... Mas, às vezes, eu acho que cai A só na comida de na verdade. praticidade. O leite da fazenda é mais barato do que o leite da caixinha. Mas, Você pegar o tomate, fazer um molho de tomate, às vezes é mais... Mas assim, sabe o que eu acho, assim, que falta nas pessoas? É um ponto... Para a gente ter um hábito, a gente tem que ter disciplina. A gente só vai ter o hábito se a gente desenvolver primeiro a disciplina. Então, assim, se eu tenho um problema de saúde e eu preciso tratar, ou seja, qualquer outro problema, eu preciso ter a disciplina de escolher um horário da minha semana e planejar minha refeição. O problema é que as pessoas não botam a refeição como prioridade na vida delas. A alimentação é uma fonte de prazeres e tem que estar ali. E ela quer acordar. Então, ela quer acordar e o que é prático. O que é prático? Mas não pode funcionar assim. Tu tem que criar a disciplina de ter um planejamento dentro da tua realidade, obviamente, né? Então, chega no sábado, chega no domingo, planeja a tua semana. Vá no supermercado com esse planejamento que tu vai gastar até menos. sim. Eu já sei que vou comer isso na terça, que eu vou comer isso na... Então, eu acho que esse planejamento, depois que tu cria essa disciplina, aí isso, depois de um tempo, vira o hábito. Porque Então, depois a dica é você não excelente precisa de você se planejar cozinhar o no fim de inhame e a semana. macaxeira todos os dias. Quanto tempo dura o inhame, a macaxeira, a batata doce, a banana cozida? Se você guarda na geladeira dentro da água do cozimento, dura 7 dias. Então, você não precisa cozinhar todo dia. É mais fácil abrir o pão? Nem sempre. Se você já tiver cozido na geladeira, é só esquentar. Exatamente. É uma dica boa. Eu sou fã de congelado, né? Né, Marcelo? Eu sou fã de um congelado, porque a nossa vida é muito corrida. Então, se tu sabe... Claro que tu tem que saber congelar, né? Não é pegar o alimento de qualquer jeito, jogar no freezer e pronto. Não, mas eu acho que depois que tu consegue desenvolver alguns conhecimentos, é uma mão na roda. É uma mão na roda. Queria que a gente fosse rapidinho para uma dinâmicazinha de mito, verdade e mito, né? E vamos entrar no intestino, né? Vamos entrar no intestino. Aproveitando só o finalzinho do estômago, uma para você, Marcela, assim, se é mito ou se é verdade. Tomar água durante as refeições faz mal? Depende do volume. Se eu tomar 100 ml de líquido ali, aquilo ali não vai me fazer um processo não vai me estragar muito o meu problema de fazer mal. Agora, se eu tomar uma quantidade excessiva de líquido e se esse líquido for com gás, aí sim. Mas eu tô ali tomando fazendo uma refeição e eu tomar 3 dedinhos de água, não tem problema. Tá. E para Marcel, café da gastrite, verdade ou mito? A gente já falou um pouquinho aqui. É muito individual, né? E também depende da quantidade, né? 2 litros de café vão dar, infelizmente, vão dar refluxo, mas um cafezinho ali, como sobremesa, né, com moderação, tá permitido sim. É benéfico até, faz até bem. Ricardo, você põe a imagem de novo pra gente ver aqui, pra gente avançar agora um pouquinho, né, Carol? Pro intestino. Então, a gente já falou aqui, né, desceu, estômago, e aí a gente vem um pouquinho para cá, para essa parte do intestino delgado, intestino grosso, mostrando que aqui está o fígado, né? Falando de intestino, assim. Que é o novo queridinho, né? É o nosso segundo cérebro, né? Vários livros aí, falando que produzem mais de 90% dos nossos neurotransmissores, de serotonina. A importância... Se eu não me engano, tem mais neurônios que o próprio cérebro, se eu não me engano. Não? Seria o segundo órgão com mais neurônios depois do que o cérebro, né? Entendi. É porque o trato digestivo como um todo, ele tem um sistema nervoso próprio. Sim. O nome
científico seria sistema nervoso entérico. Mas é como se o próprio trato digestivo ele tem uma capacidade de autorregulação dele, ele se controla sozinho e ele também sofre influências e influencia o cérebro. Eu digo que um exemplo disso é que todo mundo conhece alguém que vai fazer uma prova, tem uma dor de barriga, vai viajar, não consegue fazer cocô fora de casa, vai falar em público, tem uma queimação. Tudo isso mostra de como esses dois essa ligação com o emocional. Sistemas são muito relacionados. Por isso que a gente tem aquelas doenças funcionais que eu falei lá no início, né? Que são questões sintomas, né, da parte neurológica do nosso trato digestivo. E aí eu vou ter do estômago, do esôfago, do intestino, de todos esses órgãos. Mas realmente é um sistema muito complexo, né, e que cada vez mais a gente tem estudado e tem descoberto o seu papel. Se antes a gente achava que o intestino tinha só função de absorver, a gente sabe também que ele é um órgão que produz hormônios. Então, o hormônio da saciedade, própria serotonina, você tem hormônios que são produzidos pelo intestino. Até a própria endometriose, né? Sim. Que cada dia mais aparece mulheres com endometriose, né? Mas por que isso acontece, né? Porque a gente tem a metabolização do estrogênio no intestino. Então, o intestino é para ser eliminado pelo fígado, o estrogênio não elimina, volta para a corrente sanguínea, é reabsorvido por motivos A, B ou C, e aí eu tenho ali todo um problema. E aí faz a predominância estrogênica, que vai dar o mioma, vai dar a endometriose, a adenomiose. Então, quer dizer, se eu não tratar a alimentação dessa mulher com endometriose e tratar esse intestino, ela vai ficar cronicamente... aquele problema. Aí chega a mãe com aquela adolescente. É importante, né? Porque quem tem endometriose normalmente não está atento Nem aí pensa. que o intestino quando tem chega, algo a ver. Quando chega paciente com metrorragia, com aumento do fluxo menstrual, com dor na menstruação, que eu digo, a primeira coisa é ir para um nutricionista. Não, mas eu vim aqui para passar o anticoncepcional. Veja, o anticoncepcional vai melhorar sintoma, mas não vai tratar a causa. Para a gente tratar a causa, é nutri. Ah, não, mas me dê uma chance. Um mês só. Todas continuam. Assim, mas tem sempre aquela resistência de achar que o intestino vai conseguir melhorar um fluxo menstrual. E falando aí do intestino, que tem que fazer cocô todo dia, acho que todo mundo já sabe, tá careca de saber disso. Agora eu vejo no consultório a dificuldade das pessoas entenderem a importância de se fazer cocô, né, de se evacuar todos os dias, porque aquelas fezes ali acumuladas, 2, 3, 4, 5, 10 dias, quais as complicações, assim, se a gente pudesse enumerar quais as 3 ou 5 complicações mais importantes que podem acontecer em quem tem intestino preso? Porque boa parte das mulheres, por diversas razões, tem intestino preso. Então, que complicações que esse cocô ali parado vários dias pode trazer aí para o paciente? Na Gacha, a gente usa muito um número mágico que é o 3. A gente diz assim, você fazer cocô até 3 vezes por dia ou até 3 dias pode ser normal, contanto que seja sem esforço, sem sintomas, né? Então, tem essa variação, né? Porque às vezes o paciente ele pode fazer cocô todo dia e isso ser uma constipação. Se ela faz com esforço, se ela sente que não eliminou tudo, se é muito endurecido. E do mesmo modo, você pode fazer dia sim, dia não, mas aquilo ali não te traz problema, não te traz sintoma. E que sintoma seria isso, né? Eu costumo dizer que a gente diz que o paciente está enfesado não à toa, né? Porque realmente quando você está com esse intestino preso, você fica mais irritado, você fica mais desconfortável, você se sente inchado. Muitos gases, fétidos, né? E entra essa relação do intestino com o sistema emocional, né? Sim, com certeza, né? Então, de novo, aquela relação de um influencia o outro e o outro é influenciado. Então, se eu tô com o intestino preso, eu vou estar mais irritado, eu vou estar mais impaciente. Do mesmo modo, se eu estou ansioso, se eu tenho muito estresse, eu libero vários hormônios do estresse que vão interferir de como o meu intestino vai reagir. Algumas pessoas reagem para a diarreia, outras pessoas reagem para o intestino preso. Então, realmente, de novo, a gente sempre volta àquela questão, né, de que eu tenho que ver o que está além daquele sintoma intestinal, né? O que é que tem por trás do
daquilo que o meu paciente está sentindo. E aí a gente estava falando que não é só chegar na farmácia e comprar lactobacilo. Não. Né? A primeira que agora virou moda. É que todo mundo toma lactobacilo e qualquer lactobacilo. Né? O intestino ele precisa de tempo. Tu precisa se dedicar a ele. E o momento melhor para que o intestino funcione ao longo do dia é pela manhã. Que é quando a gente diminui a produção de melatonina, o corpo entende que tem que vir despertar, vem o movimento do intestino e o período da manhã é onde seria o melhor horário para que o intestino venha funcionar de uma forma normal. As mulheres, né, como tem aquela correria pela manhã, 3 filhos, tem gêmeos, né, os gêmeos ali, leva na escola, não sei o que, trabalha, toma banho, não sei o que, até sente às vezes uma vontade de ir no banheiro, mas tu não tem tempo para ir no banheiro. Aí o que tu faz? Tu segura. Não, aí tu tá trabalhando, né, tá atendendo uma paciente lá, tal, aí vem a vontade, e aí o que tu faz? Tu segura. Só que quando tu chega à noite, que é quando tu, teoricamente, tu tem tempo... Só que daí não vem mais à vontade. E aí aquele bolo fecal vai reabsorvendo os líquidos. Então, tu vai absorvendo um monte de toxina, aquelas fezes vão ficando ressecadas. E aí assim vai. Vira essa bola. E uma coisa que é muito interessante, porque nem todo intestino preso é pelo mesmo motivo. O que isso quer dizer? Para a gente poder fazer cocô, 2 coisas têm que acontecer. Ele tem que chegar no reto, e quando ele chega no reto, eu tenho que colocar ele para fora. Então, eu posso ter ou o intestino lento, ou eu posso ter um problema na minha dos meus músculos da pelve, que não tem essa coordenação para colocar para fora. E um dos principais fatores de risco para isso é justamente esse hábito de inibir. Então, a gente vê que pacientes, principalmente mulher, que sempre inibiram essa vontade, esse desejo de evacuar, quando chega depois de um tempo, é como se ela desaprendesse o movimento que ela tem que fazer. E aí o tratamento é até com fisioterapia, nem é com remédio. Fisioterapia né? pélvica. Então, fisioterapia pélvica ajuda bastante. De novo, a gente indo atrás dos nossos colegas para nos ajudarem. Né? Intestino preso, né? A gente tem que investigar isso, mas uma coisa também que eu sempre bato com o meu paciente é a parte comportamental. Qual é o tripé? É o paciente fazer atividade física, comer fibra e beber água. E dormir. E dormir, tem que botar aí mais um pé aí, então. E a qualidade, porque o ciclo circadiano é muito importante, né? Tu dormir cedo, tu ter uma rotina de sono correta, né? Então, hoje em dia, as pessoas cada vez estão mais noturnas, então dorme muito tarde, então tu inibe a produção da melatonina, né? Tu fica com tudo, os hormônios todos que são específicos que a gente produz à noite, ficam todos desregulados, né? Então, tu tem que ter uma rotina, um ciclo circadiano muito alinhado. Sim. E outra coisa que é legal é que do mesmo jeito que o intestino desaprende como fazer cocô, a gente pode ensinar ele de volta. Então, quando você começa a criar uma rotina, todo dia, naquele horário, eu vou ir no banheiro, mesmo sem vontade. A gente faz isso muito com criança também, né? Quando vai ensinar ele a usar o banquinho. E a gente, às vezes, usa isso de volta também. Sim. Depois de alguma refeição, que a gente já tem um reflexo natural, né? Depois que a gente come, nosso intestino funciona um pouco mais. A gente começa também a ensinar o intestino. Então, a gente vê que tem muita coisa que a gente pode fazer antes de ir pro laxante, antes de ir pro lactobacilo, né? Então, realmente, tem todas essas questões que estão associadas. Eu não poderia... como uma representante do Ayurveda, nem tão praticante assim, deixar de falar. O Ayurveda, ele fala que é um crime inafiançável, praticamente, você acordar, sentir a vontade de evacuar, de fazer cocô e não fazer cocô. Sim, isso é muito, muito ruim, né? Então, e puxando até a questão do lado emocional, sensitivo e do intestino, é colocar atenção, como você estava falando da alimentação. A pessoa come, mas não está ali comendo. Então, é a questão da atenção plena. E o Ayurveda também traz isso. De você acordar, perceber o seu corpo. Vai lá fazer o seu xixi, raspar a língua, que o Ayurveda recomenda. E sentar para evacuar. É o momento ideal. Exato. E a mesma coisa, aquele negócio de você sentar e ficar no celular, é péssimo para o intestino. Você está ali, mas não está. Você não está. Então, né? Realmente, você tem Cadê que focar aquela sua atenção do seu objetivo, né? Exatamente. Então, esse negócio de levar jornal, revista,
agora celular, né? A revista ficou um pouco para trás. Isso também é ruim para o intestino, né? E curiosidade, vários relatos aí, né, de homens tendo prolapso às retal, vezes, né? de tanto tempo que o fica reto sentado. vai- E os vídeos de meme, né, também aí, de homem reaprendendo a andar depois que sai do banheiro, de tanto tempo que ficou lá. Enfim. Gente, a gente está acabando, temos mais 5 minutinhos. E aí a gente vai partir aqui já para as perguntinhas finais. Sei que teria muito mais coisa para a gente falar. Um papo delicioso. Papo delicioso, mas a ideia era trazer um pouquinho de cada área aí do trato gastrointestinal. Esse é um nome tão difícil. E aí a gente trouxe uma pergunta aí da audiência também, para poder... tem essa e tem mais uma outra também para Marcela, para a gente ver. Quem quer ler aí? Então, eu estou bem pertinho. Doutor Marcel, eu tenho passado por uma situação complicada. De vez em quando, principalmente depois de comer fora ou algo mais temperado, começo a sentir uma dor forte na barriga e logo depois vem a diarreia. Isso acontece várias vezes no mês e está me preocupando. Pode ser algo sério que eu deveria investigar. Né? Então, o primeiro ponto é a gente vê que essa paciente tem o que a gente chama de uma sensibilidade aumentada. Então, você vê que ela come e já tem vontade de ir no banheiro. Ela não está eliminando aquilo que ela acabou de comer, mas aquele alimento despertou nela uma reação de sensibilidade que fez com que ela pudesse que ela fosse evacuar. E aí, o que é que está por trás disso? Primeiro, a gente tem que ver por que é que ela está com essa sensibilidade. Se existe, se é uma questão, primeiro, do estilo de vida, se é uma questão da alimentação, que ela mesma já fala que é algo mais temperado, né? Então, quais são os alimentos gatilhos para isso? E se ela pode ter, por exemplo, uma própria desbiose, que deixa também esse intestino mais sensível, ou se ela vai ter realmente uma condição, né, um intestino irritável, alguma outra condição do próprio intestino que justifique. Então, realmente, são várias possibilidades, né? Então, e isso a gente só consegue com uma história bem coletada, né? Então, a gente tem que sentar, tem que ouvir o paciente, entender toda sua questão desde alimentação, rotina, estilo de vida, para então a gente buscar, né, fazer aquela diferenciação se é orgânico ou funcional, para poder agir direto. O que não pode fazer para essa paciente é só mandar ela parar de comer aquilo que está fazendo ela sentir mal, né? Esse seria, talvez, o grande erro, você começar a restringir. Acho que isso é o que não deve fazer. Sim, até é interessante perguntar para ela, né, que tipo de tempero é isso que tu tá comendo, né? Só para tentar identificar. Tu consegue identificar o que é que tu come e tu percebe isso e tal, né? Ou tá atrelado à questão comportamental. Às vezes a pessoa tá vivendo uma situação atípica ali, e aí come algo e já e ali o intestino é a válvula de escape é do o corpo órgão dela. frágil, né, dela. Vamos ver a próxima, então. Marcela, tem algo que acontece comigo direto. Toda vez que eu como alimentos mais pesados, tipo feijoada ou até uma pizza mais gordurosa, sinto um peso no estômago que dura horas. Já tentei comer menos, mas o desconforto continua. Será que a minha alimentação está errada? O que eu posso mudar para evitar isso? Bom, provavelmente, né, se ela come determinados tipos de alimento e ela fica sentindo esse peso, provavelmente ela tem uma falha de enzimas digestivas aí, né? O bom é corrigir as alimentações anteriores dela, né? Então, eu digo assim, prepare o teu estômago, né? Então, eu gosto muito, assim, quando a pessoa vai sair para casa de alguém, tem uma alimentação mais pesada, uma festa, eu gosto muito de recomendar as pessoas a comer mamão. Mamão tem a bromelina, que é uma enzima digestiva natural, que ajuda no processo digestivo, né? Claro que não justifica, se ela já está percebendo que esse alimento está muito forte para o aspecto digestivo, é que a pessoa tenha cuidado para comer isso, né? Principalmente se ela não estiver perto do conforto do lar, né? Porque tu vai para algum lugar e tu come algo assim, aí tu passa mal, não é interessante. É preparar a alimentação para que ela possa cuidar e fazer uma avaliação da questão do aspecto digestivo como um todo, né? Se é só superior, tem algo que também atrapalha, que tem diarreia, tem gases, né? Para que a gente possa tratar. Tá. Eu acho que fica com tudo isso que a gente estava vendo, eu acho que fica de recado, né?
que o gastro não é para quem tem gastrite. Exatamente. E não é só passar omeprazol. E nutri não é para quem quer emagrecer. Se você tem desconforto abdominal, se tem excesso de gases, se você percebe que sua circunferência abdominal não é condizente com o tamanho do seu braço, você não está gorda por um todo, o braço não está gordo, a perna não está gorda, mas sua distensão tem uma distensão abdominal que não condiz com o resto do seu corpo. Pode ser, né? Inclusive, daria até para fazer um capítulo todo só de inchaço, né? Então, então assim, isso mundo. Dá para procurar gastro, dá para procurar nutri. Então, nutri não é para emagrecer, gastro não é para gastrite. Exatamente. Vamos deixar, então, cada um recado final. Se tivesse que deixar assim, uma dica, né, para os nossos ouvintes, resumindo aí a saúde do trato gastrointestinal, o que é que vocês diriam? E deixem também aí suas redes sociais, para quem está nos ouvindo, seguir vocês também, ou ver um pouquinho do trabalho de vocês. Se fosse para dizer, né, eu diria que o trato digestivo ele não está só, né, então a gente não deve olhar o intestino, o estômago, como órgão único, ele sim está relacionado com outras coisas, né? E a outra dica que eu daria eu digo que é a máxima da nutrição, né? Que é você descasque mais e desembale menos, né? Eu acho que esses seriam os principais fatores. E para quem quiser me seguir, né? Meu Instagram é marcelandrade.gastro. Então lá eu acabo dando algumas dicas, né? Tiro algumas dúvidas, né? Então, quem puder, me segue lá. Tá gravando muito vídeo legal também. Eu acho assim que, como o Dr. Marcelo falou, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar um contexto geral, né? Nós não somos seres isolados, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar a alimentação, eu acho que a gente tem que trabalhar o movimento, eu acho que a gente tem que trabalhar a parte psicológica, isso é extremamente importante. E tem uma que eu acho que é fundamental em qualquer tratamento, que é a parte espiritual. Sim. Quando eu falo de espiritual, eu não estou falando de religião nenhuma, eu estou falando de espiritualidade. Eu acho que essa é a base de nós todos, dentro de tudo que a gente vem passando nos últimos anos depois da pandemia, né? Então, a gente tem que trabalhar essas 4 bases para que a gente possa realmente, de fato, ter feliz e ter prazer, né? Sim. Perfeito. Então, acho que é isso aí. E a minha rede social é Marcela Mori, o Instagram, Marcela Mori, segue lá. Muitas dicas também. Bom, gente, obrigada, né, por essa participação maravilhosa. Um tema que rende muito aqui. A gente poderia ficar mais tempo, mas temos aí o nosso horário finalizado. Obrigada mesmo aí pela presença de vocês, Carolzinha sempre também. Sempre bom estar perto de vocês, discutindo e aprendendo também. Eu agradeço, foi ótimo. Essa troca de ideia, acho que todo mundo ganha, né? Então, toda vez que eu discuto com outros colegas, com nutricionistas, eu acho que todo mundo sai ganhando. A gente sempre aprende um pouquinho mais. É verdade. Compartilhem o episódio, né, com as pessoas que vocês conhecem que sofrem aí de gastrite, de refluxo, diarreia. Enfim, compartilhe com algum familiar para levar esses conhecimentos, né, tão bons, com pessoas tão boas, tão bem informadas. Então, nos ajudem aí compartilhando esse episódio e sigam a gente lá no Instagram do podcast. É assim que a gente fala, trazendo uma linguagem mais fácil, acessível, simples, tudo aí para melhorar a saúde de todo mundo.